Olá pessoal, bom, eu gostaria de aplicar mais uma vez o conceito de função inversa e ainda no contexto das funções trigonométricas, definir o que vem a ser função arco-tangente e fazer algumas aplicações dela depois no próximo segmento dessa aula. Então eu vou começar simplesmente definindo o que vem a ser a função tangente e a partir daí a gente vai então limitar o domínio da função tangente de forma que ela seja injetora e a partir daí determinarmos o que vem a ser função arco-tangente. Bom, na aula passada nós vimos que a função seno tem associada a ela, se nós limitamos o domínio da função seno de menos π sobre 2 a π sobre 2, você tem uma função inversa associada a ela, que é a função arco-seno. Nós montamos o gráfico da função arco-seno e vimos como ela se relaciona com a função seno. Existe o mesmo tipo de procedimento associado à função cosseno. Você tem a função arco-cosseno. Eu deixo isso como exercício para vocês, porque é muito parecido com a função arco-seno. E hoje eu gostaria de exemplificar a função arco-seno, porque ela é elaborada a partir da função seno, que é a definição da razão entre seno e cosseno. Muito bem. Então, eu vou começar com a função seno, a definição da função, a função tangente. A função tangente ela é definida, a notação é essa, a função tangente de x. Você sabe que ela é definida como sendo seno de x sobre cosseno de x, onde o cosseno de x é diferente de zero. Então, essa função ela pode ser representada num gráfico, obviamente, com y sendo f de x e o domínio sendo de menos π sobre 2 a π sobre 2, exceto nos pontos em que o cosseno x é igual a zero. Por exemplo, π sobre 2, menos π sobre 2 e π menos π. Então, você tira da reta real todos os pontos para os quais o denominador seja igual a zero. Bom, claro está que você não vai ter uma função injetora, se você considerar todo o domínio da função tangente de x. Então, eu vou limitar esse domínio de tal maneira que ela venha a ser injetora e, a partir disso, definir a função inversa, que é chamada função arco-tangente. Mas antes de fazer isso propriamente, deixe-me só lembrar como é no círculo trigonométrico que você identifica a tangente de x. Então, vou fazer um pequeno desenho aqui do círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico ele tem os eixos cartesianos associados a ele, é claro, e simplesmente o raio do círculo trigonométrico é um raio unitário, para facilitar as coisas, embora isso não seria necessário. Bom, se eu tenho um ângulo θ, digamos um ângulo θ qualquer aqui, você sabe que o seno desse ângulo é simplesmente a ordenada associada e o cosseno é a abscissa associada. Mas você pode também pegar uma reta aqui, uma reta tangente ao círculo. Você poderia também definir o seno simplesmente desse ângulo, pegando essa distância que está aqui, a interseção entre esta reta e a reta tangente aqui ao círculo, dividido aqui pelo raio do círculo, que é igual a 1. Então, a tangente é seno de θ sobre cosseno de θ, mas também é esta distância aqui dividido por 1. Tá? Então, isso daqui é tangente de θ. É simplesmente uma lembrança para você lembrar no círculo trigonométrico de que essa distância aqui é a tangente do ângulo θ quando você está lidando com um círculo de raio trigonométrico, um círculo trigonométrico de raio unitário. Muito bem, se θ é igual a zero, obviamente você tem tangente de θ igual a zero. Se θ aumenta, a tangente vai crescendo. Quando θ está tão próximo quanto você queira de π sobre 2, a tangente está tão grande quanto você queira. A mesma coisa você pode considerar para valores de θ negativos. Se θ decresce negativamente aqui, aumentando em módulo, mas sendo negativo,
você vai tendo que a tangente vai assumindo valores negativos e negativos e negativos, e à medida que θ se aproxima mais e mais de menos π sobre 2, mais negativo em módulo, quer dizer, maior em módulo, e negativo vai se tornando a tangente de θ. Você pode fazer um gráfico dessa função, se você limita x, um gráfico dessa função, se você limita x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, esse x aqui eu estou me referindo a esse valor de θ. Se você faz, então, essa restrição, ou seja, eu vou restringir x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, note que o intervalo não deve ser fechado, porque se você toma um intervalo fechado, você está incluindo no domínio menos π sobre 2, isso seria um problema para a tangente, porque cosseno de menos π sobre 2 é igual a zero, e se você teria um denominador igual a zero aqui, então você simplesmente está tirando menos π sobre 2 e π sobre 2, mas todos os números entre esses dois extremos estão contidos no domínio da função de seno. Se nós formos representar graficamente essa função, eu vou colocar aqui x, y, e são os eixos cartesianos, eu simplesmente vou então me limitar aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então eu vou colocar aqui menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Eu vou colocar as retas x igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2, tracejadas dessa maneira, simplesmente para facilitar a montagem do gráfico. E nós sabemos aí então que eu vou rolar x entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e obter o f de x, ou seja, o elemento da imagem associada. Tá? Se eu estou, por exemplo, com x igual a zero, f de zero, tangente de zero, seno de zero é zero, divididos por cosseno de zero, que é 1, então eu tenho simplesmente zero. Isso corresponderia, é claro, aqui a θ igual a zero. À medida que eu aumento θ, deixe-me ver aqui, então eu aumento θ em direção a π sobre 2, aumentar θ em direção a π sobre 2 significa que o seno de x vai se aproximando quanto você queira de seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de x vai se aproximando do cosseno de π sobre 2, que é muito próximo de zero. Então esse número aqui torna-se tão grande quanto você queira. É o que você representa aqui dessa maneira. Acontece uma coisa desse tipo. Se você fizer o mesmo tratamento para θ negativo ou x negativo, você vai ter que, quando você se aproxima de menos π sobre 2, esse é o comportamento que você tem ali. Então é um comportamento desse tipo que você vê para a função tangente. Isso você já sabe do ensino médio lá. Né? Então, quanto mais próximo de π sobre 2, maior vai ser a tangente. Quanto mais próximo de menos π sobre 2, maior em módulo e negativo vai ser a tangente. Veja só, essa é uma função injetora. Você pode ver, se você traçar uma reta paralela ao eixo x, essa reta só corta o gráfico da função num ponto. Isso é característica de uma função injetora. Então, se ela é uma função injetora, eu posso obter a inversa dela. A inversa dela é aquele mesmo procedimento de sempre. Você simplesmente faz com que o que é imagem torne-se domínio e o que é domínio torna-se imagem. Da nova função, a função inversa. Essa função inversa eu vou denotá-la da seguinte maneira. Eu vou pegar a função inversa da função tangente, eu vou chamá-la de arco tangente. É uma notação que eu quero colocar aqui. Arco tangente de x, simplesmente você lê arco cuja tangente é x, não é? Arco cuja tangente é x. E também a outra anotação é idêntica, essa daqui é aquela usual, tangente menos 1 de x, esse menos 1, de novo, não é um expoente, é simplesmente a notação da inversa. Então, como é que você faz a coisa? O que é simplesmente imagem aqui, na função f, passa a ser, ou a imagem aqui é menos infinita, tem infinito, porque a tangente
ela varia de menos infinito até infinito, sob o ponto de vista da imagem. Então isso vai passar a ser o domínio da função inversa, ou seja, o domínio da função inversa vai ser o conjunto dos números reais, e a imagem da função inversa do arco tangente vai ser simplesmente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então o que eu vou fazer é simplesmente aquele procedimento que a gente fez para a função seno e para as funções anteriores a essa. Tá? Então eu vou fazer aqui um outro gráfico, um outro sistema de coordenadas cartesianas, tá? Onde eu vou representar então a função arco tangente. Note que agora, então, menos π sobre 2 e π sobre 2 passam a ser aqui elementos que eu vou identificar como sendo elementos na imagem da função arco tangente. E o meu domínio vai ser de menos infinito até infinito, ou seja, esse x aqui vai rolar de menos infinito até infinito. Quando eu desparafusar e colocar o eixo x na vertical e o y na horizontal, você pode perceber que essas retas que aqui estão, elas vão ser essas retas aqui. Deixa eu colocá-las para facilitar aqui o desenho. Tá? E você vai ter então que esse ramo aqui, quando você faz isso, né, você vai ter simplesmente uma coisa que vai ser uma representação desse tipo. Tá? É simplesmente aquele procedimento que fizemos, né, nas outras funções. E essa função aqui é y igual a arco tangente de x. Arco tangente, arco cuja tangente é 0 é 0, arco cuja tangente é um número tão grande quanto você queira, vai se aproximar de π sobre 2. Arco cuja tangente é um número tão pequeno quanto você queira, mas com módulos grandes, vai se aproximar quanto você quiser de menos π sobre 2. Então o que acontece aqui é que ao percorrer todos os valores de x, eu vou de tão próximo de menos π sobre 2 em imagem, a tão próximo de π sobre 2 em imagem quando eu vou para x sendo maior e maior em módulo. Tá? Então, a função tangente, quando você limita o domínio dela entre menos π sobre 2 e π sobre 2, você tem a possibilidade de ter associado a ela a função arco tangente, cujo domínio é o conjunto dos números reais e cuja imagem é o conjunto dos números entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? O que eu vou fazer no próximo segmento é um exercício envolvendo a tangente, a arco tangente, tá? E em seguida eu vou sugerir uma lista do Stewart, em que são aplicados esses vários conceitos de funções inversas que nós temos visto até aqui. Deixe-me finalizar simplesmente com a função arco tangente, no sentido de mostrar que ela satisfaz aquela propriedade que esperávamos, que é a seguinte: se nós pegarmos o f de menos 1 e alimentarmos f de menos 1 com f de x, o que você espera obter é o próprio x por definição de função inversa. Então vamos fazer isso aqui para a tangente. Quem é f de menos 1? É o arco cuja tangente. Quem é f de x? A própria tangente de x. Então você tem aqui que arco a tangente é tangente de x, arco da tangente de x correspondente à tangente de x, isso simplesmente é x. Arco cuja tangente é x, é simplesmente x, ou seja, você tem que f de menos 1 de f de x é igual a x, que é uma propriedade que você esperava que se fosse satisfeita para a função arco tangente. Claro que você tem funções inversas para várias outras funções trigonométricas. O que é importante é que você delimite o domínio de certa maneira
para que a função se torne uma função injetora. A partir daí, você então pode definir uma função inversa. Então, no próximo segmento eu vou fazer um exercício, e esse exercício é um exercício interessante, é proposto inclusive no livro. Ele mostra aplicações desse conceito de função inversa e combinadas com o conceito de função da própria função original.